E aí, filósofos do Boteco, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Filosofia de Boteco. E hoje vamos conversar sobre filosofia analítica. É uma escola de pensamento que olhou para a filosofia tradicional e disse: porra, isso aqui tá cheio de confusão, vamos botar uma ordem nessa bagaça. A filosofia analítica é como um detetive que investiga as palavras, os conceitos e os significados para descobrir o que realmente faz sentido. Então, segura o seu copo aí, porque hoje a gente vai mergulhar no mundo da lógica, da linguagem e da clareza. A filosofia analítica ela surge no século XX, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, com as figuras do Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, George Moore, entre outros. Ela nasceu como uma reação à filosofia continental, por assim dizer, que era vista como confusa, cheia de especulações metafísicas. Os analíticos queriam clareza, precisão, rigor. Eles acreditavam que muitos problemas filosóficos eram, na verdade, problemas da linguagem. A filosofia analítica ela começa com uma ideia bem simples, mas poderosa. Muitos problemas filosóficos são confusões linguísticas. Os analíticos dizem que antes de discutir conceitos como Deus, liberdade ou justiça, a gente precisa entender o que essas palavras significam. Eles usam a lógica e a análise linguística para desvendar os significados e mostrar quando uma discussão filosófica está só girando em círculos. Imagine, por exemplo, que você esteja num bar e alguém pergunta: o que é a verdade? O que é a liberdade? E um filósofo analítico diria: calma, antes de te responder, vamos entender o que você quer dizer com verdade, com liberdade. Você está falando de verdade como correspondência com a realidade, ou como coerência interna, ou como utilidade? Então, os analíticos eles vão trazer essa problemática dos conceitos, da metafísica para a linguagem. E olha, isso é um pouco foda, não é? Porque a filosofia analítica ela não aceita papo furado. Se você não define os termos, eles mandam você voltar com a sua prancheta para sua casa. Retorne e recomece. Senão, não tem papo com eles. Uma outra ideia central da filosofia analítica é a crítica à metafísica tradicional. Os analíticos dizem que muitos filósofos ficam discutindo coisas que não podem ser verificadas ou que não fazem nenhum sentido. Tipo, Deus existe, a alma é imortal, o ser é o nada, entre outras balela de sexo dos anjos. Para eles, isso é só confusão linguística, é só deturpação da linguagem. Se não dá para verificar empiricamente ou analisar logicamente, então não é um problema filosófico legítimo. Retornando ao bar que você foi no primeiro exemplo, você vai lá e solta: a essência do ser é a transcendência. Você solta essa frase cheia de enigmas. Um filósofo analítico diria: isso não significa nada. Ou você explica o que quer dizer com essência, ser e transcendência, ou isso é só um monte de palavra jogada no ar. Então, isso irritou muita gente. Os filósofos continentais, né, alemães, franceses, italianos, metafísicos, construtores de sistemas transcendentais, de idealidades, ficaram muito putos da vida, porque os analíticos disseram que eles deviam parar de falar merda e se silenciar. Para muitos filósofos analíticos, a filosofia não é sobre descobrir grandes verdades, mas sobre esclarecer confusões. Wittgenstein, por exemplo, comparou a filosofia a uma terapia. Ele dizia que o papel do filósofo é mostrar como os problemas filosóficos surgem de maus entendidos linguísticos e assim curar, entre aspas, as pessoas dessas confusões. Retornando àquele boteco, alguém pode te perguntar: o que é o tempo? Um filósofo analítico poderia dizer:
Antes de responder, vamos ver como você usa a palavra tempo no dia a dia. Se você está falando de tempo como duração, como sequência de eventos, ou como uma dimensão física, ou sobre o clima, né? E isso é um pouco até libertador, se você for olhar. A filosofia analítica não quer te enrolar com teorias complexas, ela quer te ajudar a pensar com clareza, porra. É simples, ela quer facilitar, ela não quer criar nada demais, nada de ideal, nada fora do que está verificável e controlável pela lógica e pela razão. Então, galera, a filosofia analítica, ela nos mostrou que muitos problemas da filosofia, muitos problemas que criamos na nossa mente, nas nossas ideias, são apenas confusões de palavras, confusões da linguagem. A filosofia analítica ela busca clareza, rigor, precisão, lógica e critica a visão tradicional da metafísica por ser cheia de especulações sem sentidos. Para eles, a filosofia é uma terapia que nos ajuda a pensar com clareza, a chegar em evidências lógicas que são possíveis de ser comunicadas e ditas. E aí, será que a clareza é o mais importante? Ou a filosofia precisa de um pouco de mistério? Precisa se aventurar por questões metafísicas, questões que talvez a linguagem não dê conta? Será que a filosofia analítica resolve os problemas filosóficos ou apenas os dissolve, fugindo deles, achando que o seu rigor e a sua clareza dão conta de tudo? Bom, fica essa questão para você, porque no próximo episódio falaremos sobre o pensador dinamarquês Kierkegaard, um filósofo que mergulhou bastante profundamente na angústia humana. Até lá, tomem uma gelada e pensem: será que a clareza é tudo ou a vida precisa e tem um pouco de confusão?